As pessoas não têm o hábito de guardar dinheiro. Isso é algo muito comum para os brasileiros. Se você é uma dessas pessoas que realmente não consegue ter o hábito de guardar o seu dinheiro, eu recomendo que você assista a este vídeo até o final para você compreender como isso afeta a sua vida em todos os sentidos e como você consegue resolver isso e ter este hábito tão importante que é guardar uma parte do que você ganha. Então, perceba que a maioria das pessoas age da seguinte forma: elas recebem uma determinada quantia em dinheiro em um dia X do mês, suponho que seja o salário, e vão pagar as contas primeiro. Então, primeiro as pessoas pagam as contas e, se sobrar alguma coisa, ela vai economizar. E o que acontece normalmente? Esse dinheiro nunca sobra, porque ela primeiro está pagando as outras pessoas. E é um detalhezinho muito pequeno, muito simples, que vai fazer total diferença na vida de você, se você passar a implementar isso na sua vida. E qual é a virada de chave? Ao invés de você primeiro pagar as outras pessoas, você vai criar o hábito de pagar a você mesma em primeiro lugar. Isso é um ato de amor próprio. Então, antes de você pagar qualquer conta que seja, você vai pagar o seu dinheiro. E esse dinheiro não deve ser gasto. E como que você vai fazer isso? Recebeu o dinheiro? Automaticamente, no momento que você recebeu, você vai pegar pelo menos 10% do que você recebeu de lucro ali e vai colocar em uma conta específica para juntar esse dinheiro. Pode ser ali, por exemplo, na Nubank tem as caixinhas, né, para você guardar o dinheiro, tem aquele dinheiro de reserva lá que você separar dinheiro, que você pode resgatar a qualquer momento. Não estou falando para você colocar naquele que você não pode resgatar, mas naquele que você pode retirar a qualquer momento. Você pode usar esse, por exemplo, ou da forma que você quiser. Pegue esse dinheiro e coloque lá, inclusive vai render ainda alguns juros para você, você ainda vai receber algum dinheiro do rendimento desse dinheiro guardado. Então é muito importante que você tenha esse hábito. Em primeiro lugar, você vai pegar o que você recebe, separar pelo menos 10% e vai guardar em algum lugar. Se você puder guardar mais ainda, melhor ainda. Mas se você não tem esse hábito, pode começar com 10%. Então, guardou esse dinheiro, o que vai acontecer na sua mentalidade, na sua mente? Você vai ter este sentimento, porque se você tem aquele dinheiro guardado, automaticamente você vai ter um sentimento diferente. Você vai ter o sentimento de que você tem dinheiro. Então você mudou a sua mentalidade, de uma mentalidade que talvez, se você está passando por essa situação, uma mentalidade que nunca sobra dinheiro, que sempre tem dívidas, sempre tem conta e o dinheiro não está sobrando, para uma mentalidade de que eu sempre tenho aquele dinheiro guardado. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. Eu já vi pessoas começando guardando 10% e rapidamente isso se tornou um hábito pela repetição e quando a pessoa percebeu, ela já estava guardando uma quantia que ela nunca havia conseguido guardar na vida dela, durante a vida toda. E em poucos meses, de repente, ela tinha uma quantia enorme de dinheiro na conta dela, coisa que ela nunca tinha conseguido até aquele momento, porque sempre aparecia alguma coisa para gastar, alguma coisa para alguma conta nova, algum celular novo, uma roupa nova, uma viagem nova, um carro novo, uma festa nova, uma coisa. Sempre tem uma coisa nova e isso nunca acaba. Então, é muito importante que você crie esse hábito e a sua mentalidade vai passar a ser essa mentalidade de que você sempre tem esse dinheiro. Essa recomendação eu já vi inclusive em alguns livros de educação financeira, como naquele livro
que eu já citei aqui no canal, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Lá, entre as dicas que tem lá sobre pessoas que normalmente têm bastante dinheiro, algumas das dicas que ele apresenta, o autor lá no livro, é uma dica como esta, que é necessário você guardar pelo menos 10%. Naquele outro livro também, Os Segredos da Mente Milionária ou das Mentes Milionárias, se eu me recordo bem, também tem essa dica, porque faz muita diferença na vida da pessoa que guarda. Então, é muito importante que você tenha esse hábito. Se você ainda não tem esse hábito, eu vou sugerir mais algumas coisas para você lembrar disso quando o seu dinheiro chegar, quando o dinheiro que você recebe ali no final do mês, ou se você é empreendedor, empreendedora, recebeu um dinheiro hoje, já separe 10% desse dinheiro que você recebeu ali para a sua empresa. Então você vai criar o hábito de separar 10%. Agora, você também pode fazer a seguinte atividade. Você pode pegar e separar algumas notas de dinheiro. Eu não sei como está a sua situação agora, mas se você puder, separe algumas notas no valor de R$100, R$200, separe e guarde aí na sua carteira. Veja se você consegue guardar pelo menos R$1.000 na sua carteira. E esse dinheiro não é para você gastar, é para você deixar na sua carteira. De tempos em tempos, você pode trocar essas cédulas, mas é dinheiro real mesmo, dinheiro verdadeiro. Se você está em outro país, em dólar, vai guardar em dólar. Se estiver no país de euro, guarde em euro, e assim de acordo com o país que você estiver. Então você vai pegar aí em torno de $1.000 ou R$1.000 e guardar na sua carteira ou na sua bolsa e vai deixar ali. O que vai acontecer? Sempre quando você olhar para a sua carteira, você sabe que agora você tem esse dinheiro. Você sempre terá esse dinheiro guardado. É simplesmente para você ter uma mentalidade de que você guarda dinheiro. É só uma mudança de comportamento. Porque lembra que os comportamentos, as suas ações que vão gerar resultados. Então, se você age dessa forma, você certamente vai passar a agir de formas semelhantes, e agindo de maneira semelhante a esta, certamente mais dinheiro vão surgir na sua vida. É porque aquilo que você coloca o foco, já ouviu falar? Aquilo que você coloca o foco cresce, expande. Então, coloque o foco nessas dicas que eu estou te passando, que isso vai passar a fazer muita diferença na sua vida. Agora, eu sei que muitas pessoas têm crenças negativas com relação a dinheiro. Então, chega momentos da vida dessas pessoas que quando chega algum dinheiro, por exemplo, chegou o dinheiro agora do seu salário, então as crenças dessas pessoas já estão tão programadas para não ficar com o dinheiro guardado, que elas sempre criam alguma coisa nova que vai fazer com que essa pessoa se sabote. É a famosa autossabotagem. Porque as crenças, os programas mentais dessa pessoa está configurado dessa forma. E isso realmente é muito difícil de vencer só com um simples desejo de mudança. Por exemplo, eu pensar aqui simplesmente um desejo às vezes fraco de que isso mude sozinho, simplesmente com um pensamento. É como se fosse a libertação de um vício. Não é tão simples assim. É simples para quem já não tem esse vício, mas para quem está inserido nesse problema, é realmente algo complicado e difícil. Porque se fosse tão fácil assim, nós não teríamos mais de 40 milhões de brasileiros com o nome no SPC, por exemplo. Então isso é porque as pessoas têm determinadas crenças e isso faz muito mal para a vida, para essas pessoas, ter esse tipo de comportamento, porque vem das crenças subconscientes. Então, tem formas de você melhorar isso. Se você fizer isso repetidas vezes, guardar pelo menos 10% de maneira consciente, você vai conseguir mudar algumas crenças do seu subconsciente. Mas se você não conseguir fazer, porque eu sei que é difícil, não é fácil, se você não conseguir fazer, se você não conseguir colocar esse dinheiro na sua carteira e deixar aí pelo menos uns 3 meses aí na sua carteira, se você não conseguir, é porque você realmente tem crenças muito profundas, que você vai sempre criar alguma coisa
que não vai permitir que você tenha esse sentimento de abundância na sua vida. Então você vai ter que fazer alguma coisa para ter o sentimento de escassez, porque esse é o programa mental. O programa mental é como se fosse um programa de computador, para aqueles que ainda não sabem o que é isso. É aquele programa como existe na linguagem de programação, se você conhece, que é o PHP, tem o Python, tem vários tipos de linguagem de programação. Então, quando você coloca um programa na sua mente, funciona como se fosse mesmo um programa de computador. É semelhante, porque os computadores, eles simulam como uma mente humana funciona. Então, tem a lógica da computação. Quando você coloca ali, dentro do programa, 2, coloca o símbolo lá. Quando eu digitar 2 mais o sinalzinho 2, o resultado vai ser 4. E no seu programa, tem um programa na sua mente, tem programas semelhantes a isso que eu vou te falar. Quando eu receber mais de 5 mil reais, vamos supor que seja isso. Quando eu receber mais que 20 mil reais, eu tenho que diminuir a minha renda para 3 mil reais. Quando eu receber, é desse jeito, é um programa, porque a sua mente organizou assim. Quando eu receber mais de 50 mil reais, eu tenho que me sabotar, criar alguma coisa e eu tenho que voltar para a estaca zero, ou então eu tenho que ter dívidas. Porque é assim, tem coisas muito profundas, como algumas crenças religiosas, por exemplo. Aquela questão das crenças de que dinheiro é uma coisa do mal, que dinheiro é a causa de todo mal, ou que quem é rico não entra no reino do céu. Existem essas crenças. Lembra aquela passagem que existe lá no livro sagrado, que diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu? Mais ou menos esse texto é semelhante a esse. Então, quando você escuta uma mensagem semelhante a esta, isso grava no seu subconsciente, mas nem que você estude todos os PhDs, todos os livros, todos os cursos, todas as faculdades de finanças, você não vai conseguir ter os resultados se essa crença for uma crença muito poderosa emocionalmente no seu subconsciente e que tenha realmente relevância para você. Se isso estiver realmente lá implantado na sua mente subconsciente, você não consegue ter resultados de prosperidade e de caminhar no sentido da riqueza, porque o seu subconsciente ele é algo que ele faz o que foi programado para fazer. Ele não vai fazer algo diferente, é o que controla a sua respiração, por exemplo. Está vendo a sua respiração? Você tem a sua respiração, você não precisa pensar para a sua respiração acontecer. Ela acontece naturalmente. Você não precisa pensar para o seu sangue circular no seu corpo. Ela acontece naturalmente, porque você tem um sistema nervoso subconsciente que controla tudo isso. Então, os seus programas mentais também controlam a sua vida. Então, o seu coração aí está batendo. Quem está controlando tudo isso? A sua mente subconsciente. Alguns chamam subconsciente e inconsciente. O inconsciente também controla. Emoções inconscientes reprimidas controlam grande parte da sua vida. Então não é tão fácil como algumas pessoas podem dizer que é. Falar assim, não, é só aquela pessoa ter força de vontade e ela consegue. Não, ela não está conseguindo emprego porque ela não quer. Não, ela não está prosperando porque ela não quer, porque todo mundo tem oportunidade. Oportunidade realmente tem para todo mundo. Oportunidade se as pessoas seguirem determinados protocolos, por exemplo, trabalhar, estudar e ajudar, fazer esse protocolo aqui, seguir isso, a pessoa realmente vai encontrar a oportunidade na vida dela. Só que se ela tem crenças subconscientes, ela se torna uma, vamos dizer assim, eu não deveria usar essa palavra, mas uma escrava do próprio programa dela mesma. Programa subconsciente. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que Deus deixa isso acontecer dessa forma? Por que o universo, por que o todo, ele não é amor? Por que isso acontece? Porque isso tem toda uma estrutura
dessa realidade, tem toda uma estrutura, uma organização que no final das contas, tudo isso serve para você aprender a jogar este mundo, jogar neste jogo do mundo, vamos chamar assim. É tipo um jogo isso aqui, que tem algumas regras, leis cósmicas, leis físicas, leis sociais, leis econômicas, tem várias regrinhas que quando você tem alguns desafios e quando você descobre como solucionar esses desafios, você cresce. Então, você tem a oportunidade de crescer e avançar nesse jogo com esses desafios. E cada vez que você descobre como que funciona esse jogo, como que funcionam as regras desse jogo, quanto mais você compreender e expandir a sua consciência em relação a isso, melhores serão os seus resultados. Tem pessoas que não têm conhecimento dessas informações, mas inconsciente, subconscientemente elas já têm as informações que fazem com que elas caminhem de forma mais fácil no jogo, porque elas agem de acordo com as regras do jogo. E tem pessoas que não agem de acordo com as regras do jogo. Aí bate de um lado, bate do outro, erra, se sabota e etc, até que a pessoa aprenda. E isso é normal, tá tudo bem. Muitas pessoas passam por situações como essa. Na verdade, a maioria dos seres humanos. É um jogo que você pode vencer e dominar isso. E a sua mente é a chave para você vencer esse jogo. Agora, se você ainda não conseguiu reprogramar através de ações, através de autossugestões, através de afirmações, através de inúmeras ferramentas que existem por aí, é porque tem alguns programas mentais realmente muito profundos dentro de você. Por isso que eu passo isso muitas vezes aqui no canal. Eu tenho que repetir porque isso faz parte dos nossos ensinamentos aqui. Isso é muito importante que seja passado para muitas pessoas, porque ainda nós percebemos que o número de pessoas que não têm acesso a essa informação ainda é enorme. É só você observar os resultados das pessoas no mundo. Observe os resultados das pessoas que você conhece, da sua família, dos seus amigos, dos conhecidos, dos vizinhos. Observe, é só você olhar o mundo, olhar pela janela da sua casa, olhar o comércio, olhar as pessoas com que elas trabalham, o que elas fazem, observe os resultados. Será que elas estão tendo os resultados que elas realmente gostariam? Aqui nos comentários, você acredita que todos os que estão aqui estão tendo os resultados que gostariam? É lógico que não, por isso que a gente está trabalhando com estas informações e são muito importantes que a gente repita várias vezes, porque através da repetição a gente também reprograma o subconsciente. Lembra que quando você repete alguma coisa ali, o seu subconsciente vai pegando essa informação e vai pensando basicamente assim: bom, essa informação chega várias vezes a mesma informação. Isso parece que realmente é importante. Então eu vou guardar aqui em um local importante e que, se for realmente algo válido de acordo com as minhas crenças, eu vou passar a usar isso aqui e vou conduzir o comportamento da Maria, do Augusto, do Chico, de acordo com essas informações que eu estou recebendo repetidas vezes. E você vai acabar mudando as suas ações, porque você passa a mudar os seus pensamentos. Então lembra que antes de você agir, antes desse prédio aqui ser construído, alguém teve que pensar nele. As pessoas, para construírem, começam com um pensamento. Então, você precisa ter este pensamento de abundância ao invés de escassez. E com algumas ações como essas que eu passei no início do vídeo, vão te ajudar bastante. Agora, você quer uma ferramenta que vai te ajudar a ter uma mentalidade de prosperidade e de abundância? Eu tenho a ressonância mental, que é a ferramenta mais poderosa de reprogramação do subconsciente, que você pode utilizar na hora de dormir, que é um dos momentos mais adequados para você colocar informações no seu subconsciente, porque o seu subconsciente, nesse momento, ele está sem a defesa, que é o consciente, que fica aqui raciocinando, pegando as informações do subconsciente, as crenças e pensando aqui: não, isso não funciona, isso não é assim, eu não mereço, é isso, eu vou me sabotar. Mas quando você coloca as informações enquanto você está dormindo, você muda os padrões mentais predominantes. Padrões como de escassez, limitação, autossabotagem, zona de conforto, falta de perdão, você não perdoa as pessoas, que isso é muito importante, perdoar, porque na verdade quando você perdoa o outro, você está fazendo bem para você mesma. Então são muitos padrões mentais que precisam ser reprogramados e a gente coloca
códigos arquetípicos, códigos mentais poderosos enquanto você está dormindo, e quando você faz isso repetidas vezes, durante vários dias, e às vezes precisa de 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6, os maiores resultados normalmente com grande parte das pessoas acontecem até em 4 meses, algumas pessoas demoram mais para alguns resultados, 6 meses, e quando são grandes projetos, coisas maiores, grandiosas mesmo, às vezes demora um pouquinho mais, mas normalmente é na faixa de 4 meses. A pessoa, quer queira ou não, ela muda as crenças, porque a gente coloca na hora de dormir. Então, quando você coloca aquelas informações, vai chegar um momento da sua vida que você vai pensar nessas informações e vai ser muito diferente de antes. Quando você antes pensava em ter alguma coisa, em adquirir um carro novo, por exemplo, uma Mercedes, uma BMW, ou construir uma casa nova, uma renda de 50 mil, 100 mil por mês, ou mais até, faturamento aí de sua empresa de 1 milhão, ou subir esse faturamento. Tem muitas pessoas que estão aumentando o faturamento para mais de 1 milhão de reais. Então, quando você parava antes para pensar nisso e não se achava capaz e não conseguia e achava que talvez você nunca iria conseguir, depois que você usa a ressonância mental, é só você ver nos comentários, tem um monte de gente que fala sobre isso. Eu também tenho, são milhares de depoimentos de pessoas que têm resultados incríveis. Agora sim, vai chegar um momento quando você pensar em uma coisa que você gostaria antes e não acreditava, você muda o seu sentimento, aquele sentimento de, eu acho que isso não é verdade, eu não acredito, será que eu posso? Você muda, você fala, ei, eu sinto que eu mereço isso, mudou, acabou, eu sinto, é meu, eu confio, eu sei como é que funciona o universo, eu entendi, mesmo que eu não entenda todos os detalhes, como funciona tudo, mas eu sinto aqui, acabou. E quando você sente, você vai mudar o seu comportamento. Mudando seu comportamento, as suas ações, você vai passar a ter resultados diferentes. E isso sempre funciona. Se você seguir isso aqui, é impossível não funcionar. Se você quer saber sobre a ressonância mental, tem um link na descrição. E logo mais, daqui uns dias, nós teremos a Ressonância Mental Pro, que é a mentoria que eu vou acompanhar você ali nos mínimos detalhes. Vamos fazer videochamada e acompanhar os seus objetivos, os seus projetos, algo mais próximo ainda do que a ressonância mental, que é a ferramenta de reprogramação do subconsciente. Eu tenho uma mentoria também que será disponibilizada nos próximos dias para poucas pessoas, não serão para muitas, porque eu também não consigo atender muitas pessoas em vídeo. Tipo, você tem aqui certos objetivos, a gente vai olhar com detalhes nos seus objetivos e vamos fazer planos específicos para te orientar para você alcançar os seus objetivos. Se você quer saber mais, é só entrar em contato comigo aqui na descrição desse vídeo. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo.